Vamos abrir Romanos capítulo 3, versículo 13. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urde engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Basicamente, irmãos, domingo passado eu terminei o assunto. Mas eu vi esse esboço lá que eu tinha escrito, eu achei por bem encerrar com ele. Vamos orar. Nosso Pai, que prazer ter aqueles que vieram hoje para acompanhar a palavra. Pelos hinos que cantamos, eles são maravilhosos. Eles enchem o coração da gente de alegria com a verdade e nos estimula a ouvir a palavra e ouvir a verdade e aplicar nossos corações naquilo que nunca passa, nunca. O resto no mundo, tudo vai embora com a morte e o pecado. Agradecemos ao Senhor. Dá-me graça de expressar a verdade com poder. Em nome de Cristo. Amém. Muito bem, pode sentar, irmãos. Olha, queridos, deixa eu colocar em ordem aqui, porque senão eu me perco. Até acostumar com isso aqui, né? Mas hoje eu quero mostrar, irmão, para terminar, como é conhecendo o homem. Deixa eu descer o óculos aqui, porque aí eu não preciso de grau para distância, para perto. Conhecer o homem como ele é. Eu acredito que a maior parte dos crentes pensam que os homens são vivos. A Bíblia diz que eles são mortos. Impressionante, né? Agora, o que é um homem morto no pecado? Porque vocês saem aí fora e vocês vão ver as pessoas andando. Falam, vai com Deus, vão fazer compra. Mas eles estão mortos? Estão. E se vocês olharem, Paulo não fala nenhuma vez aqui de morte. Mas o que, irmãos, o que o pecado trouxe? Qual é o salário do pecado? Não precisava nem falar, está aí. O salário do pecado é a morte. Não diz será a morte. Não diz foi a morte. É. Então os homens lá fora estão mortos. Eu era um morto até que o Senhor me chamou. Como diz aquele hino, veio buscar a mim. Você que é crente, você era um morto. Quando o Jailson conta a história do testemunho dele, salvação, depois saiu da morte para a vida, né? É esse o testemunho diferente de cada um aqui, mas todos têm essa história. Como foi que Cristo veio me buscar e me achar? Então, queridos, vamos dar uma olhadinha no texto? Eu amo ver minha igreja olhando a Bíblia, examinando o que está escrito. Senão nós ficamos admirados com o pastor e não com a palavra. E eu quero que os irmãos admirem a palavra, vendo o que Deus está falando. Eu sou apenas um instrumento do Senhor, irmãos. Dia que o Senhor fala, a tinta da caneta acabou. Davi Sena, pode ir embora. Ele vai fazer. Né? E é assim, queridos. Como é que eu descubro um homem morto? Como é que eu sei que fulano de tal está morto nos delitos e pecados? A tendência nossa é olhar a aparência. Olhar como ele é religioso por fora. Não vão nessa, não. Porque um religioso, ele pode falar de Jesus, ele pode sentir, ele pode pular, dançar e tudo, sem ser crente, ser morto lá dentro. Os irmãos lembram os profetas de Baal, no tempo de Elias, no tempo daquele perverso rei Acabe, quando eles faziam uma profecia para Acabe, pode ir para a guerra, Deus vai te proteger. Ele não falava em nome de Baal.
Dá uma olhada nos falsos mestres hoje, falsos pregadores. Eles vão usar a Bíblia. Eles vão falar em nome de Jesus, está tudo feito, Deus vai te abençoar, vai abrir as... Tudo eles fazem em nome de Jesus. É assim que os ímpios vivem. Todavia, irmãos, Deus não olha assim. Deus olha o homem por dentro. Ele não vê como nós vemos. Os irmãos lembram de Samuel, como foi que ele foi escolher o homem que seria rei lá na casa de Jessé. Chegando lá, ele viu os irmãos de Davi, os moços fortes, belos. Ele falou, deve ser aquele lá. O que é que Deus falou para Samuel? Não olhe a aparência. Eu não vejo aparência. Eu não vejo músculo. Eu vejo o homem no coração. Nós entendemos assim. Ver o homem na aparência, ele é culto, ele é rico, né? Ele parece ser um bom homem. Deus não vê a aparência. Até que Davi chegou e falou, é este. Cuidando de ovelhas. Né? Quando o povo escolheu Saul. Daqui para cima era beleza. Só beleza física. Mas era um homem morto. Saul não era crente. Era um homem ímpio. Queridos irmãos. Então, como é que podemos ver no texto que o homem é morto? Dá para ver? Eu quero que os irmãos sintonizem comigo. Eu não vou pedir para vocês abrirem, mas em Marcos 7, Jesus dá uma definição do que é o homem no coração. O que ele diz ali? Ele diz, lembra que o contexto está falando que os fariseus estavam ali repreendendo porque os discípulos tomavam algum líquido sem lavar as mãos, comiam alguma coisa. E aí Jesus censura aqueles elementos hipócritas, dizendo, vocês lavam o copo por fora, que é o homem por fora, mas por dentro está tudo sujo. O problema do homem não é a mão limpa, não é o cabelo bonito. O problema do homem é o coração. E eu vejo aqui, queridos irmãos, em Romanos, vamos abrir lá? Vai do versículo 9 em diante. Ele diz o quê? Olha o que ele apresenta. Eu não gosto de criar mistérios em torno de números, tá? Porque eu posso dizer que tem um número 7 aqui. E a Bíblia é sempre completa nisto. A Bíblia fala do número 1, que é Deus, do número 3, as 3 pessoas da divindade, o número 4, que é o número do mundo, os 4 cantos da terra, o número 5, que é Deus lidando com o homem, graça, né? 4 mais 1, Deus lidando com os homens. O número 6 é o número do homem. O número 6, e aí vem 666, né? Sempre Deus lidando com o homem. E o número 7 é um número completo. A gente vê isso, por exemplo, os 7 dias da semana. Terminou o 7, começa outro 7. É um número completo, irmãos. Você vê isso em Apocalipse. Lá as 7 igrejas. Fala, quando entra em profecias, vocês já podem ver que os números entram em atuação. Agora, aqui aparece o número 7. Sim, para descrever como o homem é completo na morte. Veja o que diz aí. Do versículo 9 até o versículo 12. Irmãos, estão acompanhando? Presta atenção. Ele não vai falar sobre o homem interior. Ele vai falar de quantidade. Ele diz, não há um sequer. Quantidade. Está vendo? Ele diz no versículo 11, não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos, está vendo? Quantidade. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Ele poderia ter terminado a exposição
aqui. E nós entenderíamos, correto? Mas o que é que Paulo faz? Que o Espírito de Deus faz através de Paulo. Nós estamos lendo em Romanos capítulo 3, para o casal que chegou aí agora. Não é? Veja, ele fala, vamos pegar o homem e vamos fazer uma dissecação. Eu não sei se os irmãos, eu não quero nunca entrar numa sala de dissecação, né? Talvez por isso não escolhi estudar mais medicina, né? Porque imaginou você entrar numa sala de dissecação, cortar a pessoa morta, examinar pescoço, cabeça, essa parte aqui, todo o corpo humano é vistoriado, examinado, para que os alunos possam aprender a lidar com aquilo, naquela área que eles vão trabalhar na medicina, né? E Paulo faz isso espiritualmente. Olha com que ele trata. Versículo 13. Garganta, língua, tá vendo, irmãos? Versículo 14. Boca. Versículo 15. Pés. Tá vendo? Então eu coloquei aqui, irmãos, vamos ver se eu fui feliz em colocar a ordem aqui. Olha, língua, lábios, boca, pés. E aí eu coloquei, depois de tratar de 4 coisas, os irmãos estão vendo? Quais são os 4? Língua, lábios, boca e pés. Número 4. Número do homem. Veja, língua, lábios, boca e pés. Agora vamos ver o que eles fazem com isso. Nós temos a história deles. Como é o relato da história do homem, da minha história antes de ser crente, da sua história, tem destruição e miséria. Em relação ao próximo, guerra. Em relação a Deus, não há temor. Vamos retomar o assunto aqui, para os irmãos perceberem melhor. Então nós vimos 4 coisas quando você pega a Bíblia e faz uma dissecação do homem. A Bíblia faz isso. É por isso que muitas pessoas, quando vêm na igreja, não gostam de ficar. Porque a Bíblia rasga a gente. É chamada espada do Espírito. A Bíblia não é um ramalhete de flores, não, gente. A Bíblia vem e fere mesmo a alma. Quem não aguenta vai correr. Porque a Bíblia é confrontadora. Ela vai lá dentro da gente, ela não fica por fora. Ela não fica ali jogando um beijinho para cá, vem para cá que nós te amamos. A Bíblia não faz isso. Não fica falando, Jesus te ama, vem para cá. Não. A Bíblia vai e corta o homem no coração. Então, primeiro, diz o quê? A língua urge engano. Está vendo o que o homem morto faz? Da onde vem o pecado? Vem do diabo? Não. Vem dos demônios? Não. Vem das pessoas lá fora? Não. Vem do coração. Eu me lembro de uma senhora católica que falou, pastor, nós devemos ser iguais tartarugas, quando vê o mal esconder. De maneira nenhuma. O problema do homem não é por fora, é por dentro. E exatamente, vem da onde? Jesus diz, é do coração do homem que procede os maus desígnios. A mentira, a perversidade, o adultério, os vícios, a maldade, vem do coração. A Bíblia nunca joga as minhas culpas nas costas do diabo. Ela joga a culpa para mim. Diz que eu sou culpado dos meus pecados. Eu vou para o inferno porque eu quero ir. Está vendo? Então, olha o que sai. O que você vê da boca do homem? Sai alegria? Sai honras a Deus? Glórias ao Senhor? Não. Com a língua, ele urge engano.
Nós estamos chegando àquela fase aqui, irmãos, do mundo. A gente, quando estuda o advento de Cristo, a vinda de Cristo, a gente fica pensando que nós estamos já na hora H, achando que o arrebatamento da igreja vai assim. E, irmãos, eu não gosto de tratar disso. Vai chegar a qualquer momento, vou ficar preparado aí. Não gosto. Porque o relógio de Deus não é o nosso relógio. Tá? O relógio de Deus é diferente. Então foi assim com a igreja de Tessalônica. Os irmãos pensavam que com o sofrimento que eles estavam passando, Cristo estava voltando, acharam que o anticristo já tinha entrado e que a grande tribulação viria, e foi assim. Mas Paulo escreveu a segunda carta para cortar tudo isso. Então, queridos irmãos, veja o que a Bíblia diz. Hoje nós estamos vendo que Deus está soltando a sua mão. Aí os homens, ninguém pode confiar em ninguém. O livro de Miqueias, capítulo 7, mostra que quando chega um tempo de tanta maldade, você não confia nem na pessoa mais querida que está ao seu lado. Hoje é pai contra filho, filho contra pai, marido contra mulher, mulher contra o marido. A sociedade ficou problemática, irmãos, de tal maneira que você não confia mais em ninguém. Por quê? Um engana o outro. Qual é o problema do homem? O coração dele. Segundo lugar, com os lábios, veja o que diz o texto. Com a língua veneno, versículo 13. Com os lábios, veneno de víbora. Está vendo? Veja que a garganta é sepulcro aberto, com a língua urde engano, veneno de víbora está nos seus lábios. O que é isso, irmãos? É aquela prontidão de maltratar os outros com a língua. Quando a perversidade no mundo vai aumentando, nós vemos homens maltratando suas esposas, filhos desonrando seus pais, as mulheres xingando seus maridos, colocando-os fora do lugar deles. Nós vivemos numa sociedade. Solta o homem e você verá o que é defuntos no mundo. Quando o homem abre a boca para falar, é tanta maldade, tanta tristeza, tanta malícia, um desejo de possuir a mulher do próximo. Havia isso no tempo de Jeremias. O profeta fala. O homem vai relinchando atrás da mulher do seu companheiro, igual um cavalo. Desse jeito. Ninguém confia mais. Quando Deus solta a maldade, o homem se volta vorazmente um contra o outro. Abre a boca. É como abrir uma sepultura. Ninguém aguenta. Veneno de víbora. Xingando, falando palavrão, desrespeitando o semelhante. E quem sofre são sempre os mais fracos. Porque o pecado é covarde. Com a boca, maldição e amargura. Esta parte aqui trata daquele aspecto, irmãos, de que o homem não pode glorificar a Deus. Você quer ver uma pessoa não crente? Ela não dá glória a Deus na comida. Ela não dá glória a Deus em situações adversas. Ela está sempre reclamando, sempre xingando, lá dentro dizendo, não aceito a situação. Até mesmo criaram dentro das igrejas evangélicas de não aceitar situações difíceis e vão reclamar contra Deus. Fazer esse culto, chamado culto da reclamação. Já imaginou? Isso é o quê? Sinal de que a pessoa é morta. Maldição e amargura. O homem não dá glória a Deus. Não. Está tudo bem quando tem dinheiro, quando tem saúde, quando tem amigos, quando tem tudo ao seu derredor.
que o caminho parece lindo e belo à frente. Aí eles vão, tá tudo ótimo, graças a Deus. Mas quando as nuvens negras começam a aparecer e o sol desaparece, a saúde vai embora, as finanças caem, os filhos adoecem. Como o homem no pecado vai dar glória a Deus. Aí revela o que é o homem morto. Ele lança maldição e amargura, queixando contra Deus. Com os pés, assassinato. O que diz o texto? Versículo 15. São os seus pés velozes para derramar sangue. O quê? Você que está aí, qualquer um de vocês, vocês, os que são crentes, se Deus soltasse vocês no tempo que vocês eram incrédulos, vocês matariam uns aos outros. Sabe por que vocês não mataram a mamãe e papai? Porque Deus segurou. Sabe por que vocês não mataram o seu colega de escola? Porque Deus segurou. Sabe por que você não matou o marido? Porque Deus segurou. Quando Deus tira a mão, o homem se torna um Hitler em potencial. São os seus pés velozes para derramar sangue. Sabe de uma coisa? Vocês que são crentes, no tempo que vocês eram incrédulos, vocês gritaram contra Cristo. Vocês não gostavam dele. Vocês fugiam deles. Vocês fugiam para o bar para beber. Não queriam estar perto dele. Vocês não aguentavam ouvir a verdade. Por quê? Não suportavam. Queria ficar na escuridão. Queria ouvir riso. Queria ouvir mentira. Queriam falar de sexo. Queria falar de dinheiro. Queria falar de política. Menos de Cristo. Olha, queridos, foi eu e vocês que são crentes aqui. Nós estávamos lá na cruz, gritando com judeus e gentios: crucifica esse homem, enfia na cabeça dele a coroa, deixa o sangue jorrar, não queremos esse impostor conosco. Você acredita? Sim. Eu era morto nos meus pecados. Você também era. Era o grito: não queremos que ele reine sobre nós. Vocês, mulheres, vocês não queriam, de maneira nenhuma, as leis e ordenanças de Deus, mandando respeitar o marido. Não queria. Lá dentro, no coração, havia um prazer por sair, por ir para os bailes, para as baladas, para estar atrás de mulheres perigosas. O coração anelava por isso. Havia dentro de vocês um amor incrível pelo mundo, um amor incrível pelas paixões. O coração de vocês, como o meu, era como um vulcão querendo entrar em erupção. Era assim. Por amor ao pecado. Vocês homens que estão aqui, como eu, vocês não podiam amar a esposa. Criavam seus filhos para que eles seguissem seus caminhos. Para onde papai está indo? Para a igreja? Não. Está indo para os bares, está indo para as más amizades, está indo para os vícios. Era assim que fazia quando vocês não eram crentes, odiando a Cristo. Nós não queremos que ele reine na nossa vida. Quem domina o meu nariz sou eu. Vocês falavam no coração assim. Não queriam submissão ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é assim, queridos, que nós vivíamos no pecado. Está vendo a descrição aqui? Pés assassinos. Oh, vocês não lembram? Mas lá dentro, no coração,
vocês gritavam: crucifica, crucifica. Foi assim que no íntimo, no pecado, no prazer, nos lábios, vocês tinham essa declaração de ordem: crucifica. E provo mais, porque se vocês vissem um crente, vocês iam perseguir, porque eles seguem a Cristo. O mundo é assim. Se o Senhor tirar a mão, é como deixar entrar um verdadeiro dilúvio de maldade neste mundo. E nós já estamos sofrendo isso. Vai ser assim no período antes de chegar a tribulação. Por quê? Deus vai tirar a sua igreja daqui. Porque vai entrar a mão de Deus, a mão de misericórdia, a mão que segura o pecado, vai ser tirada. E os homens vão entrar nas barbaridades que eles tanto amam. E mesmo na grande tribulação, caindo a ira de Deus, Deus derramando a sua taça de ira dos céus, eles não vão dar glória a Deus. E pedindo misericórdia. E agora? E a história? Essa é a minha história. Eu tenho na minha vida uma história de que eu nasci bonzinho? Não. Eu nasci como um anjinho? Não. Eu nasci no pecado. Quando Davi caiu naquele pecado, ele reconheceu imediatamente. Ele correu para perto de Deus. Ele falou com o Senhor: Deus, eu sei que agora eu nasci em pecado. Uma consciência da pecaminosidade. Quando nós queremos ter um avivamento, quando nós queremos ter homens e mulheres se convertendo, Deus tem que atuar. E quando Deus opera, homens e mulheres vêm chorando aos pés de Cristo. Eu pequei. Eu estou agora, Jesus querendo esta tão grande salvação. E é isso, meus queridos, que Deus opera desta maneira. Porque a minha história, a sua história, não é uma linda história. E sabe de uma coisa? O Senhor apagou tudo isso. Quando eu me converti a Cristo, Ele apagou tudo isso para eu nunca mais lembrar. Mas o homem no pecado, ele vai comparecer perante o grande juiz. E o que você não sabe da sua vida, o que você procurou esconder, vai ser relatado naquele grande dia. Quando homens e mulheres estiverem perante o grande trono branco, e vai ser contada toda a sua vida, por onde você passou, o que você fez, para que todos os homens saibam que Deus jogará os homens no lago de fogo, por justiça de Deus, porque Ele é justo no que Ele faz. Maldição e miséria é a nossa história. Deus quer isso no mundo? Não, Ele criou todas as coisas com santidade e pureza. Oh, que nesta noite, vocês que estão aqui, que são crentes, volvam seus corações em temor ao Senhor. É esse o sentido que deve tomar nossas vidas. E os que não são salvos, se convertendo a Cristo, de todo o coração. Em relação ao próximo, eu falei para os irmãos, está aqui, guerra. Está vendo? Guerra, desconhecer, o versículo 17, desconhecer o caminho da paz. Eu já preguei sobre isso e eu não quero voltar mais. E por fim, em relação a Deus, não há temor. Sabe qual é todo o problema hoje? Eu não vejo progresso do evangelho hoje. Não vejo. Está cheio de igreja, mas não tem crentes. Quais são os sinais dos verdadeiros crentes? É que os crentes temem a Deus. O temor do Senhor é a prova cabal de que a pessoa é convertida. Ele foge do pecado. É o temor do Senhor. Não tem mais nada. E agora, eu vou para a parte que terminarei assim. É muito grande, mas vou correr um pouquinho. Vamos ver agora as particularidades do reflexo do pecado. O pecado na língua, urdir engano, indica que a principal atividade a partir do coração é essa. Nasce pronto para isso.
urdir engano. Sabe qual é a maior aventura do homem? Mentir para Deus. Eu já vi várias pessoas dizendo que são crentes, que eram salvas, mas mentiam claramente para Deus. E com Deus não é isso. Ninguém pode mentir contra ele. Urdir engano. O que é que diz o Salmo 58:3? O menino, a criancinha nasce, nós olhamos como um anjinho, né? Mas ele nasce para mentir, para enganar Deus. Mostra também o quanto a montagem é bem feita e é extremamente enganosa. De tal maneira que um filho pode enganar um pai, enganar a mãe. Uma mulher tenta enganar o marido tenta passar por cima dos seus pecados enganando a esposa, e assim o homem tenta enganar a sociedade, enganar o prefeito, enganar a polícia, enganar o vizinho, enganar. É a vida do homem urdir engano. Sinais claros de que eles estão prontos, estão mortos no pecado. Em segundo lugar, ele faz isso tentando mostrar o quanto é vítima da situação. Está vendo como os homens sempre são assim? Sempre joga a culpa do pecado do outro, na sociedade, no presidente, no prefeito, na autoridade, no pai, na mãe, na mulher, no marido, sempre jogando a culpa no outro. Porque ele quer se afastar, ele quer sair ileso nisto. Está vendo? Quando o homem converte, o que ele faz? Ele admite toda a sua culpa. Fui eu que pequei. Fui eu. Eu sou um pecador. Quando Isaías viu a glória de Deus, ele falou, eu sou um homem de pecado, com a língua terrivelmente má, para falar palavrão. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu vi o Senhor. Quando o homem se converte, a língua passa a temer e falar glória a Deus por isto. Outro detalhe, queridos irmãos, ele faz isso religiosamente, tentando encobrir as maldades do coração, com atividades religiosas, tentando oferecer sacrifício aos seus deuses. Eles tentam por tudo esquecer Deus, não vem com o evangelho, procura seus ídolos. Santa Maria, Aparecida, e Santo Antônio e outros ídolos que eles encobrem. Eles vão até atrás de pastores e missionários para tentar chorar, para ver se o pastor abraça, ou dizer, você não merece isso, você merece uma oração. A Bíblia diz, culpado é ele. A Bíblia aponta a culpa do homem. Por que você está se queixando dos seus pecados? Dos outros, da sua situação. Queixe dos seus pecados. Faz isso também tentando ser zeloso e espiritual. Lembra de Simão, quando ele deu uma de convertido? O que ele fez? Ele viu Filipe, os apóstolos fazendo milagres. Ele queria comprar aquilo para ganhar dinheiro com aquilo. Está vendo a tática encoberta e maliciosa dos homens para isso? E também, queridos irmãos, ele faz isso buscando direitos, porque são espertos em armar arapucas para alcançar seus direitos. E assim, mostrando por meio de suas línguas o fato que realmente urdiram engano. A Bíblia, quando nós estamos voltados para as Escrituras, nós podemos pegar o engano de uma criança, podemos pegar o engano de um jovem, de um adolescente, de um homem, pegar porque a Bíblia pega. Ninguém consegue enganar as Escrituras Sagradas. E sabe, se o homem não se converter, lá no juízo, a Bíblia vai falar com ele. Você merece o inferno. Vamos lá. Eles mostram por meio de suas línguas o fato que realmente urdiram engano. Eles usam a religião para sentirem espiritualmente bem. É por isso que hoje o povo está voltado para os movimentos chamados evangélicos. Porque fornece, vem adorar a Deus. Como é que o homem pode adorar a Deus? Vem louvar a Deus? Não.
O homem não pode louvar a Deus. Ele é morto. Deus chama os homens ao arrependimento. Deus chama os pecadores a caírem perante a cruz de Cristo. Confesse os seus pecados. Jesus vai tirar os seus pecados, perdoar. Caia perante Ele, confesse ao Senhor. Então, eles querem usar a bondade de Deus para alcançar seus objetivos temporários. Eu quero oração. Pastor, ora por mim. Já vieram várias pessoas aqui procurando oração. A gente ora. Tá? Tem pessoas que chegam aflitas, mães aflitas, pais aflitos, jovens aflitos. Não vamos orar. Mas nota, isso é procurando vamos dizer assim, um conforto temporário e não a cruz de Cristo, para levar seus pecados. Mostrando também intenso ódio quando tais objetivos não são alcançados. Hoje estão fazendo de tudo para comprar Deus. Né? Eu vou dar meu dízimo para ver se eu ganho mais. Eu vou dar uma oferta para ver se eu tenho uma casa. Eu vou dar meu carro para ver se eu ganho mais. E os espertos, semeadores do mal, os ladrões e avarentos, trajados de pastores evangélicos, ganham dinheiro com isso, porque o povo é ludibriado. O Deus da Bíblia não ludibria, ele fala a verdade. E sabe de uma coisa, eles urdem engano quando arrumam mentiras contra Deus. Sempre estão declarando que não querem nada de Deus, que não têm tempo e que estão muito ocupados e que eles são inocentes. Sabe qual a maior tristeza de ver hoje? É que não há mais pecadores. Nós temos no culto de quarta-feira aqui, dobrado o joelho e pedido, Senhor, nos dê pecadores. Quais são os pecadores? Os que abrem, rasgam o seu coração. Aqui minha vida. Fui eu que ofendi. Fui eu que ofendi a Deus. Fui eu que pratiquei maldade na minha vida. Fui eu. Tem misericórdia de mim. Queridos, quando os homens e mulheres chegam nesse ponto, Deus estende a sua compaixão. Ele é Deus dos quebrantados. Ele não é Deus de religioso. Ele não é Deus daqueles que estão pulando e dançando dentro das igrejas. Ele é Deus dos contritos e quebrantados. E sabe, até no inferno, os homens vão tramar mentiras com suas próprias línguas. Lá no inferno eles vão ranger os dentes de raiva. Por quê? Eles queriam outra coisa. Eles pensaram que podiam ludibriar Deus. Ah, Senhor, lembra, o Senhor esteve na minha rua, o Senhor fez milagre. Lembre que em teu nome fizemos isso. Tentando ludibriar a Deus. O Senhor vai dizer o quê? Eu nunca vos conheci. Vocês não são meus. Meu Pai não me deu vocês para mim. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vou chegar então agora para a parte final. O que devemos fazer? A salvação que transforma o pecador. Como vem? Em primeiro lugar, o evangelho bíblico deve chegar ao íntimo. É isso que eu tenho pregado. Hoje em dia, irmãos, com tristeza, eu vejo que o evangelho, ele toma duas direções. Ou ele é emocional, ou ele é escolástico. É que vai muito na mente da pessoa, e não no íntimo. Os irmãos percebem agora? Ou eu vou numa direção emocional, ou eu vou numa direção mental. Tá vendo? As duas coisas não são erradas. Eu preciso ser emocional, mas eu preciso também ser mental. Mas as duas coisas não funcionam sem o poder de Deus. Como é que Deus quer? Vamos abrir em Salmo 51, versículo 6. Olha primeiro o versículo 5, irmãos. E aí depois vocês vão ver o versículo 6. Olha o que o salmista diz no versículo 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Os irmãos estão vendo o versículo aí? Veja. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu
minha mãe. E aí vem o versículo. O que diz o versículo 6? Veja bem, eu vou abrir aqui, irmãos, para gravar o versículo. Veja o que diz. Salmo 51, versículo 6. Diz o seguinte: eis que te comprases, na verdade, no íntimo. Toda a minha luta na pregação é para que a verdade, primeiramente o evangelho, fura a alma. Dói, dói. Mas eu preciso aprender que eu vivi minha vida batendo na face de Deus, cuspindo nele com meus pecados. E agora eu quero ser tratado. Eu quero ser tratado com amor. Não. A espada vai ferir você. Você viveu blasfemando com seus pecados. E agora, a espada do Espírito vem e perfura. E ao perfurar, dói. Eu já vi várias pessoas com raiva de mim por causa da mensagem. Porque a espada fura e dói. Vai na consciência. Mas o que é que diz o texto? O que é que Davi fala? Ele chegou a essa conclusão incrível. Eis que te comprases, pois não te comprases. Versículo 6, eu estou aqui no versículo 16. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo, lá dentro. A luz tem que chegar no coração. É isso. Aí você não pode correr. Não pode. Se você correr, você fica mais endurecido ainda e com mais raiva de Deus. E você vai encontrar Satanás lá próximo. Eu tenho uma outra igreja para você. Eu tenho alguém que te entende, amigo. Escute, querido. Você é inimigo de Deus e está procurando o quê? Acha que Deus vai passar a mão na cabeça? Acha que Deus vai dizer, não, você é uma pessoa inocente? Não. Ele vai dizer que você é culpado, que seu coração é impuro, maldoso, perverso, digno de ir para o inferno. Outro detalhe. Indica a principal... Deixa eu ver aqui, irmão, se eu não pulei. Aqui. Desculpa. Eu não posso colocar nada aqui em cima. Em segundo lugar, lembra que Davi viu o terror da desaprovação de Deus quando foi visitado no íntimo? Quando ele caiu com aquela mulher, ele pensou que a coisa ia mudar, até que o profeta veio e apontou o seu pecado. Em segundo lugar, somente a graça de Deus pode alcançar os corações, porque é um lugar impenetrável. Não tem pastor que chegue ao seu coração. Não tem oração que chega ao seu coração. O maior pregador não chega ao seu coração. Esta igreja não chega ao seu coração. O homem é constituído de corpo, alma e espírito. A alma é o lugar onde eu posso chegar. Eu posso chegar a sentar na alma da sua vida. Eu vou chegar na sala da sua vida. Você vai dizer, senta aqui, pastor. Vamos orar? Vamos, eu gosto das orações. Eu preciso. Ali você vai, a pessoa é um companheiro. Mas tem a vida escondida lá dentro. Lá é o íntimo. Lá tem as gavetas, onde estão escondidos toda a miséria que foi feita. Lá tem a filmagem toda, está tudo escuro. Você não quer que chegue a luz lá. Mas Deus requer a verdade no íntimo. E quem faz isso é o Espírito da glória. É Ele quem penetra lá. É o poder da graça que faz isso. Eu li a respeito de um missionário americano lá nos Estados Unidos. Ele trabalhou vários anos com uma tribo indígena. E ele orava direto por um avivamento. Ele pregava. Ele falava que só os eleitos iam ser salvos. E ele passou uma noite orando, no mato. Via até perigo de serpente para pegá-lo. Mas ele estava intenso ali.
Ele morreu cedo com tuberculose, por passar dificuldades lá. Mas sabe, ele viu um avivamento. Índios de idosos chorando, crianças chorando. Você sabe que quando Deus opera, até uma criança da idade do meu neto pode chorar. Eu vi aqui um menino gritando, porque a mensagem chegou ao seu coração. Eu vi um homem saindo daqui lá no banheiro e gritar no banheiro, por causa dos seus miseráveis pecados. Ó queridos, Deus requer a verdade no íntimo. E hoje o que Satanás está fazendo? Ele pegou massa corrida, o gesso, os dois irmãos aqui trabalham com gesso, para engessar o homem, para tapar os buracos da vida, para ele não sentir que está bem, está tudo em paz, Jesus está contigo. Não, qual Jesus? O Jesus da nova era, o anticristo, não é Jesus da Bíblia. Outro detalhe, queridos, verdadeiros crentes pedem para que o Senhor sonde seus corações. Salmo 139. Sonda-me, ó Deus. Já viu os crentes? Eles não ficam tentando se encobrir. Eu já lidei com pessoas que depois do culto queriam me bater ali na entrada. Porque está ferindo o coração deles. Eles queriam uma mensagem bonita. Eles queriam dizer que iam para o céu. Mas feriu o coração deles. Eu conheci um homem lá em Uberaba, que ele saiu da igreja por minha causa. Foi para outro lugar. Quando eu saí da igreja, ele voltou. Porque a mensagem não deixava ele quieto dentro da igreja. Ele ficava inquieto. Porque me feriu, foi na consciência dele. Deus requer que sua consciência seja ferida, para que você se converta a ele. Não se converta a Davi, não se converta a outro pastor, converta a Cristo. Um grande pregador na história, ele chamava Roland Hill. Ele estava pregando o ar livre e um bêbado chegou. Ô pregador, eu sou seu convertido. Ele disse, você pode ser meu convertido, mas convertido de Cristo não. Porque se você convertesse a Cristo, você não estaria nunca bêbado. Nunca. Então, o crente, ele pede, sonda-me, ó Deus. Uma vida santa pede, cada dia eu quero ser melhor para ti, Jesus. Sonda meu coração, vê o caminho mau, vê minhas atitudes, vê porque eu estou cantando, vê porque eu estou orando, tem coisas erradas, tem motivações erradas em minha vida. Sonda, olha a minha vida, Senhor, para que eu trilhe caminho correto na minha casa, no meu viver, no serviço, o que eu falo, tudo um caminho correto, para a glória tua. E agora, para terminar, e pecadores? Como é que pecadores vêm a Cristo? Vêm arrependidos. Hoje estão esquecendo de arrependimento. Eu não esqueci. Eu estou pregando o que Paulo pregou. Vem a Cristo. Vem de todo o coração. E é urgente. Não é para esperar. É agora a sua conversão. Porque se você sair sem se converter, é perigoso você ficar mais endurecido ainda e recusar e viver na escravidão do pecado. Então Cristo convida perdidos. Ele convida almas quebrantadas. Ele não veio buscar pessoas que são religiosas, cheias de moralidade. Ele veio buscar pecadores. Onde tem pecador? Ele atravessou a cidade de Jericó e entrou na casa de Zaqueu. Foi ali que Zaqueu se converteu. Ninguém queria saber dele. Ele conversou com pecadores. Ele entrou na casa de pessoas rejeitadas pela religião judaica e levou pessoas à conversão. Ele recebeu aquela mulher adúltera. Ela estava chorando por causa dos seus pecados. Ela se converteu a Cristo. Ele foi ao ladrão na cruz, falou ali e houve um encontro que depois da morte daquele moço, ele levou ele para o paraíso lá no céu para morar com ele.
E é assim que Deus faz. Quando Ele opera maravilhas, Ele quer pecadores quebrantados. Com eles, o Senhor conversa. Mas quando o homem é orgulhoso, o Senhor se distancia. Deixa ele viver lá, o pecado. Talvez hoje à noite tenha alguém que queira se converter a Cristo. Se você é convertido, você está tão alegre em Jesus. Você está tão contente. Você quer amar o seu Senhor mais e mais. Se você é convertido. Se você não é, você está triste. Você vai levar uma vida sempre de miséria, de amargura, de tristeza por causa dos seus pecados. Venha a Cristo. Pega o seu fardo. É pesado. Mas é o fardo do pecado. Põe perante Ele. Está aqui, meu Senhor. Eu não aguento mais. Eu estou indo para o inferno. Eu quero ir para o céu. Tira esse fardo. Perdoa os meus pecados. Me purifica, Senhor. Vamos ficar em pé? Todos.